Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Bom, hoje a gente vai iniciar então, como eu disse, a matéria, uma matéria nova, não só uma matéria, mas um ciclo novo, que a gente chama de módulo, Como o curso tem 5 módulos, cada módulo a gente organiza em 5 matérias, São 5 livros, cada livro então a gente chama de módulo e cada módulo tem 5 matérias. Só existe um livro que tem 6 matérias, mas os demais 5, então aí totaliza em torno de 26 matérias todo esse curso médio em teologia. E esse ciclo que nós vamos iniciar, a gente pode chamar de um ciclo mais teológico no sentido técnico, Porque a gente vai lidar com as doutrinas fundamentais da Bíblia. Cristologia, doutrina de Cristo, que é o que nós vamos iniciar hoje, Depois a martiologia, doutrina do pecado, soteriologia, doutrina da salvação, eclesiologia, doutrina da igreja, e angelologia, doutrina dos anjos, Então a gente vai lidar com essas 5 doutrinas, ou seja, esses 5 ensinos, importantíssimos na área teológica, tá? E hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre cristologia, a doutrina de Cristo. Nós vamos falar nessa matéria sobre a natureza de Cristo, os ofícios de Cristo, obra e missão de Cristo, tá? Então esses 4 pontos é o que nós vamos abordar, Como pontos principais, e lógico, dele a gente vai tratando aí outros subpontos, por assim dizer. Parece jargão que eu vou falar, mas é exatamente isso. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ela vai, de alguma maneira, apontar para Cristo, direta ou indiretamente, É claro que no Antigo Testamento nós não vamos ler lá Jesus, o Cristo, Muitas vezes, no original hebraico, aí aparece o termo Messias, Então, Messias é o termo hebraico que corresponde ao termo grego do Novo Testamento, Cristo, Então, Christos é um termo grego que aparece no Novo Testamento, E no Antigo Testamento é Mashiach, que é traduzido por Messias. Os 2 termos, eles são traduzidos e querem dizer a mesma coisa, O ungido, referindo-se ao próprio Jesus Cristo, Então, Jesus ungido. Se nós fôssemos pegar a tradução literal mesmo, dos termos ou dos nomes, seria Yeshua, que seria Salvador, Yeshua Mashiach, Então, o Salvador ungido no Antigo Testamento. O Novo Testamento, Jesus Christos, Então, mesma coisa, o Salvador ungido. Essa ideia de ungido no Antigo Testamento é aquele que por Deus é capacitado para uma tarefa, uma missão. Em relação a Cristo, então, a salvar a humanidade, Então a gente vê, por exemplo, no Antigo Testamento tem um profeta. Aliás, não é um profeta em si, É um juiz, na verdade, e o nome dele é Josué. É o mesmo nome de Jesus, que é a versão hebraica, Como eu estou falando aqui, uma é a versão hebraica, outra é grego, Então, Yeshua é traduzido por Josué, e no Novo Testamento vem aí com o nome de Jesus, que é o grego, tá? Enfim, mas como eu disse, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para Jesus, nos tipos, nos símbolos, em diversas profecias, em cada livro da Bíblia, de alguma maneira, Jesus ele é apresentado. E eu anotei aqui, eu tenho uma lista muito interessante, E eu vou passar no grupo, tá, do WhatsApp para vocês depois, então não se preocupem em anotar. Só preste atenção aqui, que coisa interessante. Como eu disse, de Gênesis a Apocalipse, nos 66 livros da Bíblia, olha como Jesus aparece. Em Gênesis, Jesus é o cordeiro no altar de Abraão. Em Êxodo, ele é o cordeiro da Páscoa. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote.
Em Números, ele é a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, ele é a cidade de refúgio. Em Josué, ele é o tecido vermelho na janela de Raabe. Em Juízes, ele é o nosso juiz. Em Rute, ele é o nosso parente redentor. Em 1º e 2º Samuel, ele é o nosso profeta confiável. Nos livros de Reis e Crônicas, né, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, ele é o nosso soberano, esse rei soberano. Em Esdras, ele é o nosso escriba fiel. Em Neemias, é o reconstrutor de tudo que está destruído. Em Esté, ele é o Mardoqueu, assentado fielmente no portão. Em Jó, ele é o nosso redentor que vive para sempre. Em Salmos, ele é o nosso pastor e nada nos falta, ou seja, ele é o nosso provedor. Em Provérbios e Eclesiastes, são livros sapienciais, ele é a nossa sabedoria. Em Cantares, ele é o belo noivo. Em Isaías, ele é o sofredor, ou servo sofredor. Em Jeremias e Lamentações de Jeremias, Jesus é o profeta que chora. Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem das 4 faces. Em Daniel, ele é o 4º homem na fornalha. Em Oséias, ele é o amor sempre fiel. Em Joel, ele nos batiza com o Espírito Santo. Em Amós, ele leva os nossos fardos. Em Obadias, ele é o nosso Salvador. Em Jonas, é o grande missionário que leva o mundo à palavra de Deus. Em Miqueias, é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, ele é o vingador. Em Abacuque, ele é o sentinela orando, sempre pelo avivamento. Em Sofonias, ele é o Senhor poderoso para salvar. Em Ageu, ele é o restaurador de nossa herança perdida. Em Zacarias, é a nossa fonte. Em Malaquias, ele é o filho da justiça que cura em suas asas, ou que traz a cura em suas asas. Em Mateus, ele é o Cristo, o filho do Deus vivo. Em Marcos, ele é o operador de milagres. Em Lucas, ele é o filho do homem. Em João, ele é a porta pela qual todos devem passar. Em Atos, é a luz brilhante que aparece a Saulo no caminho de Damasco. Em Romanos, é a nossa justificação. Em Coríntios, 1ª e 2ª Coríntios, é a nossa ressurreição e o que leva os nossos pecados. Em Gálatas, ele é o que nos redime da lei. Em Efésios, ele é a nossa riqueza insondável. Em Filipenses, ele supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses, ele é a plenitude do Deus encarnado. Em 1ª e 2ª Tessalonicenses, ele é o nosso rei que virá. Em 1ª e 2ª Timóteo, ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Em Tito, é a nossa bendita esperança. Em Filemão, ele é o amigo mais chegado que o irmão. Em Hebreus, ele é o sangue do pacto eterno. Em Tiago, ele é o Senhor que cura o doente. Em Pedro, ele é o pastor principal. Nos livros de João, nas epístolas, é Jesus que tem a ternura do amor. Em Judas, ele é o Senhor que vem com milhares de santos. E em Apocalipse, a igreja conclama e a levantar os olhos, pois é chegada a sua redenção, porque lá Jesus aparece como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então olha que coisa linda, que a Bíblia, ela aponta para Jesus, ela gira em torno de Jesus, e a Bíblia é o tema central, principal, de toda a Bíblia, de toda a história humana. Então tudo converge para Cristo. Todas as nossas pregações, os ensinos, de alguma maneira, precisam levar as pessoas a enxergarem, a verem Cristo. Eu acho muito interessante que o apóstolo Paulo, apesar de toda a sabedoria que tinha, todo o conhecimento que tinha, Paulo, ele era, sem exagerar, sem forçar aí a situação, Paulo era um dos homens mais sábios da sua época. Eu estou falando em escala mundial. Paulo, ele era... a gente também não está exagerando, falando que Paulo tinha um conhecimento de um filósofo, que eram os homens que detinham todo esse arcabouço cultural, de conhecimento mesmo. Tanto é que Paulo, por várias vezes, em Atos dos Apóstolos mostra isso, ele falava de igual para igual com os filósofos, em várias cidades lá da Grécia, enfim. E aí é interessante que em 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 1 ao 4, mais ou menos, Paulo diz assim: quando eu fui ter com vocês, eu nada propus saber entre vocês, a não ser a Jesus Cristo e a esse crucificado. Eu não fui com sublimidade de palavras persuasivas de sabedoria humana, e eu nada propus saber entre vocês, a não ser Jesus.
E eu não me apoiei em sabedoria de homens, para que a fé de vocês não fosse baseada na sabedoria dos homens. Mas eu falei de Cristo, no poder do Espírito Santo. Então o tema principal do ministério de Paulo, do discurso de Paulo, era Cristo. Não tinha uma carta, não tinha uma pregação de Paulo que Cristo não estava contido ali, que não levasse para Cristo. Podia ser uma exortação, podia ser uma correção de uma doutrina distorcida. Paulo sempre apontava Jesus. E como esse exemplo, nós devemos também fazer isso. As nossas igrejas evangélicas, se não pregam Jesus, se não falam da cruz, se não falam da salvação em Cristo, elas simplesmente deixarão de ser cristocêntrica, ou seja, que deve girar em torno de Cristo, Tudo deve orbitar em torno de Cristo. Então eu anotei aqui em Mateus, capítulo 16, do verso 13 até o 16, uma passagem que eu quero introduzir a aula nesse texto bíblico aqui. Então é Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 16. Diz assim nessa versão que eu tenho, E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu acho muito interessante essa resposta aqui. Talvez para nós não traga, nessa leitura que a gente faz, dentro da nossa cultura, com a tradução no português, talvez não tenha aquele impacto que de fato essa palavra tem. Porque quando, no verso 16 eu estou dizendo, quando Pedro ele declara, ele fala exatamente isso: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o significado é muito profundo. Porque quando ele lembra do Cristo, do ungido, então olha só, o sobrenome de Jesus não é Cristo, não é Jesus Cristo, como José da Silva, não é isso. Cristo não é um sobrenome. Cristo justamente é essa identidade que em Jesus foi reconhecida aqui por Pedro no caso, Então quando ele diz assim: Tu és Jesus, olha só, aliás, ele não disse Jesus, desculpa, Tu és o Cristo. Era a mesma coisa de falar: Tu és o Messias, Tu és ungido, que para os judeus era aquele que o judeu estava esperando como um enviado de Deus, que Moisés lá atrás ele disse para o povo, disse assim: olha, Deus levantará no meio de vocês um profeta semelhante a mim, ou seja, na liderança, para conduzir o povo à libertação, à salvação. E Moisés ele completa: então Deus levantará um profeta semelhante a mim, todo aquele que não o ouvir ou não der ouvido será exterminado do povo de Deus. Então olha esse profeta, esse Salvador, que o povo de Israel esperou durante séculos e séculos. E Pedro estava reconhecendo: Tu és esse Cristo, Tu és esse profeta, Tu és esse ungido. E é interessante, como eu disse, se de fato nós fôssemos estudar mais detalhadamente, a gente ia encontrar mesmo, em cada livro da Bíblia, de alguma maneira, Jesus sendo ali mostrado, não explicitamente, como eu falei, às vezes através de um símbolo, através de um salmo, de uma poesia, enfim. E aí a gente vê que em Gênesis, pela primeira vez, o próprio Deus pregou sobre Jesus, falou sobre o Evangelho. Como eu disse, sem forçar o texto, a hermenêutica, porque às vezes a gente quer forçar o negócio, colocar coisa onde não tem. Mas em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, ali pela primeira vez na Bíblia, a gente chama de proto-evangelho, primeiro evangelho, ou seja, a primeira vez que as boas novas, que é o sentido de evangelho, foi anunciada. E para toda a humanidade, porque eles só tinham casal, Então Deus falou para toda a humanidade, que era o casal. E ele disse assim, olha, Gênesis 3 e 15:
da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. E nós sabemos que o cumprimento dessa profecia é o próprio Cristo, né, amados? Então a gente percebe aqui, ó, que desde Gênesis 3:15, Jesus foi anunciado, não diretamente com o nome, como eu falei, enfim, mas a gente entende ao longo da Bíblia e nos Evangelhos, ou no Novo Testamento, que Jesus é o cumprimento dessa profecia da boca do próprio Deus, sem usar intermediário, profeta, foi o próprio Deus que falou com um casal, né? Então Deus falando que da semente da mulher, que foi o próprio Jesus, que pisaria figuradamente a cabeça da serpente, denotando assim que Jesus viria para estar aniquilando esse império, né, do pecado sobre os homens, que a serpente introduz lá no primeiro casal. Então a morte de Cristo, a gente vai ver a importância da morte de Cristo, o efeito da morte de Cristo, né, que é a sua obra e missão. A gente vai ver isso aí lá no finalzinho da matéria. Mas só para dar essa introdução aqui, voltando para Mateus capítulo 16, olha como Pedro então fala, tu és o Cristo, então ele já reconhece que Jesus é, porque Jesus perguntou, lembra da pergunta? Quem diz os homens aí que eu sou? Então olha as opiniões que as pessoas tinham. Ah, ele deve ser aí João Batista, João Batista tinha morrido, né? Então deve ter ressuscitado nele, Jeremias, um dos profetas aí. Então Jesus foi comparado a esses profetas aqui porque vinha, né, com características bem semelhantes, de denunciar o pecado, né, como veio Jeremias, como veio o João Batista, enfim, todos esses profetas aí mais duros. Só que eles estavam enganados. Hoje não é diferente, já abrindo um aspazinho aqui, né, para ver se a gente aplica a nossa realidade. Hoje, se a gente perguntar quem é Jesus, e se a gente de fato for se demorar um pouco para conversar com alguns cristãos a respeito de Jesus, eles possivelmente estarão enganados em várias questões a respeito de Jesus. Ah, é o Salvador. Não, tudo bem. Mas mais o que? Ele é Deus? Ele é o próprio Deus? Alguns podem ficar meio duvidosos. Ele é o próprio Deus, mas calma aí, ele é uma das pessoas da Trindade? Jesus foi 100% homem mesmo? Né? Ele deixou de ser Deus? Então é possível que alguns irmãos não saibam lidar com essas perguntas, biblicamente falando, trazendo as respostas. E essa matéria, nós estamos nos propondo a isso, né? A ver tudo isso aqui e outras questões mais que a gente vai ver ao longo da matéria sobre Jesus. Então, quem é Jesus? Né? Essa pergunta até hoje, aliás, Jesus disse, e ele até, assim, não é que não deu muita importância, mas não era ênfase. Não era a preocupação maior de Jesus saber o que o povo achava dele, mas o que os discípulos achavam dele. Tanto é que ele pergunta, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Né? Então as pessoas aí no mundo afora podem tirar um monte de conclusão de Jesus. Ah, mas um líder religioso. Ah, nem existiu. Isso aí é invenção da religião, do cristianismo, enfim. E aí é interessante que a história, não estou falando de teologia, de igreja, não. Se a gente pega a história aí nas escolas, na academia, né, nas faculdades, eles têm Jesus como um personagem, Jesus histórico que a gente chama, né? Ou seja, ele existiu, isso é comprovado, tem documentos, relatos que existia um certo Jesus lá. Estou falando fora da Bíblia, fora dos relatos bíblicos, há outros escritos, né, que um historiador honesto, não precisa ser cristão, historiador honesto vai reconhecer. E de fato, na academia, na faculdade, Jesus ele é reconhecido como um personagem histórico, não é fictício. Ele de fato existiu há 2000 anos, lá, né, onde a gente hoje chama de Palestina e tudo mais. Então a história tem Jesus como um dos personagens que mais influenciou a humanidade. Como outros mais. Por exemplo, existem 5 judeus, estou falando da história, como eu estou afirmando aqui, não estou falando nem da história bíblica ou teológica, né, por assim dizer, mas a história geral. É tido como 5 judeus que mudaram o mundo, ou seja, a mensagem que eles trouxeram tiveram uma significância tão grande que mudou o pensamento, né, na sua época, na época de cada um. Aí você tem o primeiro judeu, Moisés. Então Moisés ele veio falando, ensinando sobre a lei. Ó, a lei é tudo, né? O homem ele é regido, ele é governado, ele vive pela lei.
Aí o segundo judeu que aparece na história é o próprio Jesus. Eu estou falando isso na visão dos historiadores, tá? E Jesus trouxe uma mensagem. Qual é a mensagem principal de Jesus? O amor é tudo. Essa é a mensagem que Jesus pregou e ensinou. O amor. O amor é tudo. Aí vem um terceiro judeu, Freud, né, já mais moderno aqui, mas um terceiro judeu que também trouxe nos seus ensinos algo que foi um marco, né? E mudou a compreensão de uma série de coisas. Aí Freud, ele ensinou o seguinte: pela sexualidade o homem se explica, ou seja, o sexo é tudo, né? Ele explica toda a questão da formação, né, do ser humano na sua sexualidade, a primeira, segunda, terceira infância, aquela coisa toda. Enfim, é o que dá muita base para a psicologia como ciência. O quarto judeu que mudou a história foi Karl Marx. Então Karl Marx, ele vem ensinando que pela economia o mundo se organiza, a sociedade se organiza. Então ele ensinou e pregou que a economia é tudo, né? Então olha só, Moisés disse a lei é tudo, Jesus disse o amor é tudo, Freud disse a sexualidade é tudo, Marx disse a economia é tudo. Aí veio o quinto judeu, Albert Einstein, dizendo tudo é relativo. Acabou com tudo na história, né? Ou seja, a história coloca Jesus como mais um personagem dentre outros. Mas, para nós, cristãos, e aí já vem a resposta da pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E aí nós afirmamos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa expressão também, o Filho do Deus vivo, tem um impacto e um significado muito grande. Porque não é assim, você é filho do Pai, filho de Deus. Não é só isso nessa questão. É exatamente dizer, tu és o próprio Deus. Porque quem pode ser filho de Deus? A gente não tem um ditado que diz: filho de peixe é peixinho? Não tem esse ditado, né? Por que a gente fala isso, filho de peixe é peixinho? Porque filho de peixe não pode ser girino, não pode ser jacaré, não pode ser hipopótamo. Por quê? A gente está falando de natureza. O que um peixe pode gerar? Outro peixe. Não é, amado? Não é lógica? Então filho de peixe é peixinho nesse sentido. E quem é filho de Deus? É o próprio Deus. Não o que foi criado, mas que foi gerado. Então a própria igreja, na história, elaborou um documento, lá no ano 325 aproximadamente, chamado de Concílio de Nicéia, né? Para defender a divindade de Cristo. Por quê? Houve na época um ensino dizendo que Jesus não era Deus, e que Jesus nem tinha vindo de fato como um homem, né, em carne, era um espírito lá. Houve esse ensino. Aí você fala: nossa, André, mas coisa absurda. Então, mas hoje também em alguns movimentos nós temos um ensino que Jesus não é Deus. A gente tem o testemunho de Jeová, por exemplo, né? Para não citar outras mais aí. Eles não afirmam que Jesus é o próprio Deus. E isso faz toda a diferença, amados, na nossa fé, na nossa vida, né? Essa é a questão. Isso vai fazer diferença na nossa vida. Daqui a pouco a gente vai entender o porquê que o entendimento de que Jesus é Deus, o que isso vai significar, que impacto isso vai ter na nossa vida. Então, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O Pedro estava falando, eles entenderam, né? Dentro da cultura deles, naquele momento, todo judeu estava entendendo em ouvir isso. Tu és o próprio Deus, tu és uma das pessoas da Trindade que está conosco aqui. Olha que coisa linda, que impacto que teve essa declaração. Não é uma coisa assim, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, a gente reconhece que o Senhor é enviado. Não, tu és o próprio Deus, está conosco aqui, está presente aqui. Deus em carne, ou encarnado, né? Que a gente vai falar sobre a encarnação de Cristo, está conosco aqui. Uma coisa, tanto é que Jesus disse: olha, Pedro, não foi carne, não foi sangue, ou seja, não é de origem humana essa sua declaração. Você só falou isso porque o Espírito de Deus, o Espírito te revela, né? Então olha que coisa interessante. O reconhecer Jesus como Deus, só o Espírito pode fazer isso, amados, tá? Porque, como a gente já viu,
os seres humanos, no seu conhecimento natural, até podem reconhecer que Jesus foi um ser humano, um líder religioso. O islamismo, por exemplo, eles não negam que Jesus existiu. Eles consideram Jesus como um profeta, né? Como Maomé. Aliás, Maomé eles consideram até maior do que Jesus, né? Porque eles dizem, ó, Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. É isso que eles declaram no islamismo, né? Uma confissão básica do islamismo. E Jesus fala, não, Isis, eu acho que é Isis que eles chamam, se não me falha a memória, mas referindo-se a Jesus, é um profeta, foi um profeta lá que existiu, tal. Então, assim, para reconhecer Jesus como Deus, de fato, só mesmo o Espírito Santo para trazer essa convicção no coração de uma pessoa. Enfim, aí eu coloquei aqui, porque para nós, né, nós cristãos, é tão essencial entender que Cristo é de fato. O que isso vai acarretar? Que diferença isso vai fazer? Porque além de influenciar a nossa vida aqui na Terra cotidianamente, também pode determinar nosso futuro eterno. Então olha que coisa muito importante. Além de influenciar a nossa vida aqui, como eu falei, nesse entendimento, a gente vai ter que dar algumas respostas. Bom, se eu declaro que Jesus é Deus e Ele é o meu Senhor, então a minha vida ela precisa ser conforme aquilo que Cristo ensinou. Porque se Ele é Deus e Ele é Senhor, então eu o sigo, eu obedeço. Obedeço o quê? A sua proposta de viver, como Ele viveu, né? Não só pelos seus ensinos, mas pela sua vida, como Ele deu exemplo, como Ele viveu. Jesus para nós é o modelo perfeito de ser humano. Não é o professor de teologia, não é o pastor renomado, não é o pregador famoso, não é o exemplo que a gente tem na história de piedade de homens e mulheres, não, amados. Os homens nenhum são exemplo para nós. Nós só imitamos as pessoas quando elas imitam Cristo. Paulo disse isso, né? Me imitem, porque eu imito a Deus. Então, Jesus para nós é o parâmetro, é a referência maior de como um ser humano deve se comportar, deve pensar, deve sentir e deve viver. Então a gente fala que em Jesus as duas coisas são reunidas, né? Porque a gente também quer conhecer Deus, né? Quem é que não tem a ânsia, o anseio, a curiosidade no mínimo, e fala, nossa, eu queria ver Deus, eu queria conhecer Deus, né? Até os discípulos estavam com Jesus lá um certo tempo e disse, Senhor, João capítulo 14, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta, a gente só quer ver Deus, mais ninguém, né? Pedido simples, fizeram para Jesus, a gente só quer ver Deus, mais ninguém. Coisa básica. Mostra-nos o Pai, Senhor. Aí Jesus ele responde assim, ó, no capítulo 14, deve ser verso 5, 6, 7, alguma coisa assim. 6 não é não, mas é 5 ou é 7. Porque ele vai dizer assim, Filipe pergunta, né? Há tanto tempo eu estou com vocês e vocês não me têm visto? Quem vê a mim, vê o Pai. Como tu fala, mostra-nos o Pai? Então, olha que coisa interessante, né? Então, quem é Jesus, amados? Jesus é Deus como era e o ser humano como deveria ser. Então, em Jesus é reunida essas duas naturezas. Isso é um mistério, né? Porque como em um ser pode existir duas naturezas, a divina e a humana, e nós vamos trabalhar isso, né? Biblicamente aqui, a gente vai pegar os textos para a gente estar entendendo isso. Explicando isso, não se explica, porque se é um mistério, não se explica. Como é que vai... Qual o outro caso que nós temos semelhante a esse, para a gente comparar? Ó, Jesus é semelhante? Não tem. Jesus é o único na história humana, ou seja, que nele é contida a natureza humana e a natureza divina. Só em Cristo. Até tem um termo técnico na teologia, né, que é hipostasso, a união hipostática. Quer dizer isso, que as duas naturezas em Cristo, elas se unem, né? Há uma amálgama, é outra palavra meio técnica, né? Há algo que se imbrica, que está por cima um do outro. Então, Jesus, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele também foi 100% homem. Então, como é possível ser 100% uma coisa e 100% outra, né? Porque se é 100%, não cabe mais nada, né? Mas em Jesus e só em Jesus isso é possível. Então, a encarnação de Jesus, a dupla natureza de Cristo,
para nós também é um mistério que não dá para entender. Mas a Bíblia revela, né? Então há revelações que não são explicadas. Por exemplo, a triunidade. Como um único Deus pode ser manifesto em três pessoas distintas, mas iguais em natureza, em substância, em essência, etc. e tal. Uma coisa também que não tem como a gente compreender. Amados, nós estamos falando de Deus. Se nós conseguíssemos explicar Deus, dissecar Deus, estudar Deus, Deus deixaria de ser Deus, porque nós, seres humanos, conseguiríamos explicar totalmente Deus, né? Eu fazia uma brincadeira um tempo atrás, que é tão óbvio que não dá para explicar Deus, que é preto no branco, né? Hoje não funciona mais porque ninguém nem sabe mais que música é essa, mas quando saiu a música do preto no branco lá, ninguém explica Deus, funcionava, os irmãos até davam risada. Mas voltando aqui para a questão. Então eu anotei aqui uns textos, ó, João capítulo de número 17, verso 3. O evangelho de João é, dos 4 evangelhos, né? É o evangelho que vai abordar a divindade de Cristo. Então nós vamos ler muitos textos em João para falar da divindade de Cristo, tá? Como a gente viu lá na leitura aqui, né, inicial, que Mateus, Jesus aparece como rei, em Marcos como operador de milagre, em Lucas como homem perfeito, e em João como o próprio Deus, né? Então no capítulo 17, verso 3, olha o que fala: e a vida eterna é esta. É o próprio Jesus falando isso, é a boca de Jesus que pronuncia isso. Que conheçam a ti só, ele está falando do Pai, né? Por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, olha o que consiste a vida eterna, em reconhecer o Pai como Deus e a Jesus Cristo, amados. Só para a gente entender que implicação isso tem. Em 1 João, vamos lá para a carta de João agora, lá para a epístola, lá no finalzinho da Bíblia. Então, 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 12. Olha que coisa interessante a respeito de Jesus, o que o texto fala. 5 e 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Está falando da vida eterna, né? Então, é a vida eterna. Aliás, eu vou ler desde o 11, né? O 11, 12 e o 13, tá? Para ser mais completo, vamos reler, né? 11, 12 e 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Então olha só, o crer em Cristo é o que nos dá a vida eterna. E o crer não é esse negócio assim, eu acredito que Cristo foi lá um personagem histórico, que foi um líder, que Cristo é isso. Não. O crer implica em vivermos como ele viveu, como eu falei, amados. É por isso que crer em Cristo, confessar Cristo como Deus e como Senhor, isso precisa afetar a nossa vida a ponto de termos uma mudança de vida e vivermos querendo imitar esse Jesus, esse ser humano que nos deixou as pegadas, as pisadas bem visíveis, como Pedro fala, né? Dei o exemplo, deixei as pisadas para que vocês pudessem andar nelas. Então, é nesse sentido. Ainda aqui no capítulo 5, ó, só que agora verso 4 e 5, então ainda aqui ó, em 1 João, capítulo 5, vamos voltar um pouquinho, verso 4 e 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, olha só como o João aqui ele coloca, aquele que vence o mundo, né? Ou seja, que vence esse sistema que já é governado pelo maligno, e o crer em Jesus, como a gente falou, é aquele que vive da forma que Jesus propôs, vive em comunhão com Deus, vive através dos ensinos de Jesus, vivendo uma vida aqui, vive obedecendo Jesus. E vamos voltar lá em Mateus capítulo 16, só na mente aqui, não precisa nem voltar no texto não, se vocês quiserem tudo bem, mas só para... nós não lemos, então se vocês quiserem voltar e ver aí, tudo bem, ou anotem e leiam depois, se quiserem. Quando o Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo,
tal. Aí Jesus diz, olha, Simão, filho de Jonas, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, então Jesus disse, sobre ele mesmo, ele edificaria a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então olha só, a igreja, ela é edificada sobre Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11, 11 e 12 ali, 1 Coríntios 3, 11 e 12, Paulo vai dizer, eu como sábio arquiteto, aliás, ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, que é Jesus Cristo. E eu como sábio arquiteto, eu edifiquei sobre este fundamento. Então Jesus é a base da igreja. Jesus é quem funda a igreja, quem edifica a igreja, é o salvador da igreja, é aquele que guarda a igreja. A igreja tem um dono. Como Paulo ele coloca na metáfora, a igreja é uma noiva e tem um noivo, que é o próprio Jesus. Então as pessoas às vezes elas ficam achando que são defensores da igreja. É Jesus que é o defensor da igreja. É Jesus que sustenta a igreja. É Jesus que guarda a igreja. É Jesus que dá os dons para a igreja. É Jesus que anda no meio das igrejas, como o João lá em Apocalipse fala, no simbolismo, ele anda no meio dos 7 castiçais. É Jesus que fala aos anjos, aos pastores. É Jesus que arrebatará a igreja. Então, Jesus é tudo, olha só, para a igreja. Jesus, a gente vai ver daqui para frente, a gente está falando da natureza de Cristo, tá? Apesar dele se tornar homem, mas ele sempre foi Deus, nunca deixou de ser Deus e continua sendo Deus. Então, na sequência aqui, a gente está falando sobre a natureza de Cristo, tá? Ou seja, a declaração, a gente está trabalhando primeiro essa questão, ele é Deus. Embora eu falei de algumas questões que Jesus também é homem, mas essa primeira aula vamos focar aqui na questão desse ensino, que Jesus é Deus, né? Então aqui, como eu falei, essa declaração de Pedro, ela de fato foi esse reconhecimento que Jesus era o próprio Deus. Lá em João capítulo 1, vamos ler o texto, para a gente ver os textos bíblicos aqui, que afirmam isso, que traz para nós essa base bíblica, doutrinária, sobre a verdade que Jesus é Deus, é o próprio Deus, Então, em João capítulo 1, dos versículos de número 1 ao 3, depois a gente vai pular para o 14 e 18, mas olha só, do 1 ao 3, Evangelho de João. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Esse Verbo refere-se a Jesus. Isso não tem discussão nenhuma, todo mundo reconhece isso, tá? Até pelas palavras e pelo contexto aqui, porque olha que o 2 e o 3 eles continuam. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, pelo Verbo, E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, o texto de João declara que Jesus é criador, que ele criou o mundo. Veja só, verso 14 e o 18, aqui do capítulo 1 mesmo. E o Verbo, então olha só como se refere a ele, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí a gente pula para o 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Vocês lembram lá do capítulo 14 de João que a gente leu, Ele disse, quem vê a mim vê o Pai. Olha como João aqui também ele traz mais esse conteúdo para a gente entender essa verdade que Jesus, ele fez Deus conhecido. Ele é o rosto de Deus, por assim dizer, no sentido figurado, lógico, Agora, perceba a expressão aqui, ele é o unigênito, o único gerado. Então, Deus, ele cria lá o Adão, com as suas próprias mãos, e toda a raça humana é fruto do Adão, da multiplicação desse primeiro casal. Então todos nós viemos de lá. Pode ter diferenças enormes, étnicas, físicas, enfim. Mas isso até a ciência, ela numa pesquisa mais profunda reconhece que a humanidade veio, de um único, saiu lá de um único casal, enfim. Mas a questão é,
Ele é o unigênito, é o único gerado. Jesus não foi criado, ele foi gerado, é diferente. Quando a gente lê Hebreus, no capítulo de número 10, né? Hebreus capítulo 10, é bem interessante, porque diz isso a respeito de Jesus, que ele foi, aqui ó, capítulo 10, deixa eu ver para ir no versículo direto, né? Verso 7, Hebreus 10 e 7. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta de holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade, tira o primeiro, para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus, isso feito uma vez. E ele vai falando do sacrifício de Cristo e tudo mais. Mas a questão é que Jesus ele veio ao mundo e recebeu um corpo físico. Mas ele veio ao mundo... Aliás, eu tenho 2 aulas, se vocês me lembrarem, eu posto no grupo. Aulas à parte, tá? Nessas 2 aulas, eu falo especificamente sobre Jesus sendo pré-existente, coexistente e autoexistente. Ou seja, autoexistente é que Jesus nunca foi criado, ele sempre existiu. Nunca houve um tempo que Jesus não existisse, nunca houve. Porque ele nunca foi criado, ele é criador desde a eternidade, ou antes da eternidade ele era. Né? Depois a gente vai ver aqui na declaração ele mesmo falando, um termo que Deus, o Pai, falou lá no Antigo Testamento, o eu sou. Jesus repete isso aqui. Mas a questão é, o autoexistente, o pré-existente, então Jesus existiu antes de todas as coisas existirem, e ele é coexistente, ou seja, ele existe com o Pai e com o Espírito Santo, que é a Trindade. Né? Então são 2 aulas específicas sobre esses pontos aí, não vou detalhar aqui, porque demandaria muito tempo, mas se vocês tiverem curiosidade, me lembrarem, eu coloco no grupo para todos os demais alunos. Mas voltando aqui, então Jesus é o unigênito. Isso quer dizer que ele é o único gerado. Jesus, ele não nasce como nascem todos os seres humanos, tá? Como que os seres humanos eles nascem? A partir do óvulo e do sêmen, não é? Esperma do homem e o óvulo da mulher nasce, o ser humano nasce assim. Jesus não tem semente humana. Jesus não tem sêmen de José. Jesus ele é gerado pelo próprio Espírito Santo. Os evangelhos lá ensinam isso, né? O anjo veio até Maria e disse, olha, o ente que em ti há de nascer será santo. Mas como será isso? Porque eu não conheço o homem, sou virgem. Então, a sombra do Onipotente te cobrirá. Então, o Espírito Santo é quem gera o corpo de Jesus no ventre de Maria. Então Jesus ele foi gerado no ventre de Maria, mas não teve semente humana. Olha que coisa interessante. Então é Deus que o gera, só que ele sempre existiu, né? Esse Jesus que é o próprio Deus. Só que o verso 14 do capítulo 1 que nós lemos, esse verbo que estava com Deus, que criou todas as coisas, ele se fez carne, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, olha que coisa interessante, ele é Deus. Aí a gente vê aqui que o próprio Jesus, né, ele declarou ser da mesma natureza de Deus, o próprio Jesus. Evangelho de João, vamos lá que aqui, como eu falei, Evangelho de João, nós vamos pegar muitos textos para extrair essa verdade. Capítulo 10, verso 30 e o 36. João 10, verso 30 e o 36. Diz assim, ó: eu e o Pai somos um. Versículo bem direto e curto, né? Eu e o Pai somos um. Alguns querem ensinar que Jesus estava falando, eu e o Pai somos a mesma pessoa. Não é. Tanto é que no capítulo 17, Jesus está orando para o Pai. Em várias outras passagens, Jesus ora ao Pai. Como que a pessoa ora para ela mesma? Não tem sentido, né? Quando Jesus diz assim, eu e o Pai somos um, ele está falando que ele e o Pai é da mesma natureza, tá? O verso 36 aqui, ó, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, então, ó, o Pai enviou ao mundo, como que Jesus pode se enviar? Não tem sentido. Vós dizeis, blasfêmias porque disse,
Vamos ler de novo aqui que eu perdi as pontuações. Aquele a quem o Pai santificou enviou ao mundo. Vós dizeis, blasfemas, porque dizes, sou filho de Deus? Então, olha só como é essa expressão, porque Jesus disse, eu sou filho de Deus. Aí ele já fala, não, tu está blasfemando. Você está se fazendo igual a Deus. Está vendo como, naquele contexto, essa expressão eles entendiam claramente o que queria dizer, filho de Deus? É o próprio Deus. Então, quando Jesus diz assim, eu sou filho de Deus. Ah, blasfema, você está se fazendo igual a Deus. Vamos pegar em pedra para te apedrejar. Você está cheio de demônio. Aí Jesus diz assim, porque eu falo que eu sou filho de Deus? Vocês estão dizendo que eu estou blasfemando? Veja que coisa interessante. No capítulo 9 aqui de João, Jesus ele cura um cego de nascença. Lá no contexto da cultura judaica, tinha alguns milagres que só o Messias poderia fazer. Nenhum profeta, ninguém poderia fazer alguns milagres. Entre eles, curar um cego de nascença. Porque na compreensão dos judeus, alguém que nascesse cego, estou falando da compreensão do judeu, não estou falando que isso é correto teologicamente, tá? Eles entendiam que ele tinha nascido em pecado já. Então, para curar um cego de nascença, equivaleria a perdoar o pecado. E quem poderia perdoar pecado? Vocês lembram da passagem lá do paralítico, que é levado por 4 homens? Que Jesus diz assim, ó, perdoação dos teus pecados? A gente falou, calma aí, quem pode perdoar pecado senão Deus? Então, só Deus poderia perdoar pecado, não é? Então, na compreensão dos judeus, se alguém curasse um cego de nascença, estaria inclusive perdoando pecado e seria o Messias, porque só o Messias poderia realizar um milagre desse. Então, quando o cego está ali no capítulo 9 de João, esse cego de nascença, perguntaram para Jesus, esse nasceu cego porque ele pecou ou porque os seus pais pecaram? Então, está vendo a compreensão deles? Não, os pais pecaram, o filho está... Ou então o próprio filho pecou lá, de alguma maneira, no ventre da mãe nasceu cego, porque pecou. Aí Jesus responde, nenhum nem outro, ou seja, nem os pais pecaram, e isso não é causa e efeito, né? Não é a fatalidade, e nem ele mesmo pecou. Isso aconteceu para que se manifeste a glória de Deus. Aí Jesus pega um lodo lá, pega um barrozinho, melhor dizendo, eu não vou fazer aqui, né? Porque ele assim, cuspiu no lodo, cuspiu no barrinho, fez um lodinho assim, ó, untou, colocou nos olhos do cego. Alguns até estudiosos dizem que o cego não tinha o globo ocular, não tinha as bolas do olho, né? Era a cavidade. Vocês já viram aquelas pessoas cegas que não tem só tem o buraco aqui, ó, a cavidade aqui, eles não têm a órbita, né, do olho. Então os estudiosos dizem que esse cego ele não tinha. E Jesus pega o barrinho e põe nos olhos do cego e fala, vai lá no tanque de Siloé e lava. Até o nome tanque de Siloé quer dizer o enviado, né? Siloé. E aí ele volta enxergando. Então olha o milagre que Jesus fez. Ele criou o órgão. Ele não só deu vista a um olho que era deficiente, não tinha olho, não tinha um globo ocular. Ele criou da mesma forma que Deus fez com o homem, do pó da terra, cria o seu corpo. Para criar mais um membro não custa nada, não é, amados? Então, só para a gente entender o que está envolvido aqui no texto, naquela cultura, naquela ocasião. Então, eles ficaram assim espantados. Tanto é que os líderes religiosos, eles ficaram agoniados, porque Jesus tinha operado um milagre. Não, vamos pegar esse homem aí. Esse homem não era cego coisa nenhuma, não. É só a gente ler o texto. Eles vão atrás dos pais do cego. Diz assim, teu filho era cego? Aí os pais não quiseram se envolver, né? Disse, ó, ele tem idade, pergunta pra ele aí, ó. Ele não vai se envolver nisso, não. Aí que foram pro cego, rapaz, dá glória a Deus, porque esse homem aqui é pecador. O cego diz, ó, se é pecador, não sei, uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu tô vendo. Então assim, Jesus ele opera um milagre que os líderes religiosos não queriam reconhecer, mas não tinha como refutar, porque era um milagre que só poderia ser operado pelo Messias, o enviado de Deus. E por essas passagens a gente vai vendo aqui como Jesus vai se mostrando de fato quem ele era, né? O capítulo 14, como eu já falei para vocês aqui de João, versos 6 ao 9, é aquela passagem que Jesus vai falar lá, ó, eu estou com vocês há tanto tempo, vocês não têm me visto, quem vê o Pai vê a mim. Então outra passagem que Jesus ele confirma
a sua divindade, quem ele é, o próprio Deus. Aqui em João capítulo 5, vamos voltar um pouquinho no capítulo 5, depois vocês lêem direitinho lá o 14, tá? Mas é isso que eu narrei já, só para vocês terem a referência, capítulo 14, versículo 6 ao 9. Mas voltando aqui no 5, capítulo 5 de João, versos 17 e 18. Mais uma declaração aqui, ó. Diz assim nessa versão: Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então vocês percebam, amados, nos textos bíblicos, né, como estavam soando aquilo para aqueles ouvintes primeiros judeus. Então ele está se fazendo igual a Deus, porque ele diz que Deus é o pai dele, ele é filho de Deus. Então essas expressões, elas de fato, Jesus estava mostrando: eu sou Deus. Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração, para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e